E aí, a Faro Concursos disponibilizando um curso de reta final para escrevente 100% gratuito. A gente vai falar hoje de direito constitucional, turma. Um artigo que está ali no edital, bem lá no finalzinho de direito constitucional, passa quase que desapercebido. A ideia da banca é te pegar. Exige decoreba esse artigo. Fiz um mapeamento, como ele é cobrado nas provas como ele foi cobrado nas provas anteriores aplicadas pela VUNESP. E a gente vai conversar aqui sobre o artigo e no final a gente vai resolver umas questões cobradas pela banca que vai te examinar dia 30 de outubro. Você vai sair de lá escrevente, beleza? Para a tela. Então, olha só, que artigo é esse então, Rogério? É o artigo 92 da Constituição, fala ele que são órgãos do Poder Judiciário, o Supremo Tribunal Federal, conhecido, né, por Supremo Tribunal Federal, STF. A gente vai conversar com calma depois, tá? O Conselho Nacional de Justiça, o famoso CNJ, o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, o Superior Tribunal do Trabalho, o TST, os tribunais regionais federais e juízes federais, os famosos TRFs, e juízes federais, né? O inciso 4 menciona os tribunais e juízes do trabalho, os famosos TRTs e juízes do trabalho, os tribunais e juízes eleitorais, os TREs, os tribunais e juízes militares. Aqui eu vou fazer um asterisco, porque a VUNESP adora perguntar. A gente vai conversar daqui a pouco sobre isso. Os famosos tribunais de justiça militares e os juízes militares, e os tribunais e juízes dos estados e do Distrito Federal e territórios, os famosos TJs. Então, esses são os órgãos do poder judiciário. A VUNESP vem cobrando com uma certa frequência esse artigo nas provas. Então, a gente, a olho vivo agora para ele, a gente vai fazer uma análise bem detalhada para passar para a escrevente, para a tela. Então, olha só. O que eu quero que você preste atenção, porque o CNJ, ele foi incluído por uma emenda constitucional. Então, pode nos levar a erro, porque o Conselho Nacional de Justiça não é órgão do Poder Judiciário, é sim previsão expressa no artigo 92 da Constituição Federal. Tá? Então, o CNJ é órgão do Poder Judiciário também. Supremo Tribunal Federal, o STJ, TST, todos os órgãos do Poder Judiciário. Então, onde eu quero que você preste atenção quando for estudar e quando for fazer a prova, né? Que o Conselho Nacional de Justiça, ele também é órgão do Poder Judiciário. E a banca, a VUNESP, adora perguntar sobre tribunais e juízes militares, porque a gente tem uma falsa sensação que a justiça militar não faz parte do Poder Judiciário, mas faz parte sim. Então vamos colocar um asterisco aqui, a gente vai ver daqui a pouco, quando for resolver questões, que a VUNESP já perguntou sobre isso. Na verdade, ela adora perguntar sobre isso. Pessoal, aqui eu não vou fazer aquela fórmula que eu uso em sala de aula de decoreba, né? STF, somos times de futebol, tem 11 membros. STJ, somos todos de Jesus. Jesus foi crucificado com 33 anos, 33 membros. TST, o 30 sem 3, dá 27. Porque não está no nosso edital esse artigo que fala do número de membros desses tribunais. Então a gente não vai falar agora, mas tem vídeo no canal, ou desculpa, lá no meu canal também tem um vídeo sobre isso. Mas aqui não interessa para gente, para escrevente. Se você quiser aprofundar depois, você pesquisa lá no meu canal. Mas foco aqui para escrevente, a ideia é te ajudar a passar e sair aprovado no domingo, dia 30, para a tela. Então vamos lá. O que acontece? Visto os órgãos do Poder Judiciário, a gente precisa agora conversar algumas coisas antes de nós irmos para a resolução das questões. A Justiça de Paz, ela está prevista, galera, lá no artigo 98 da Constituição. Então, ela não está prevista no artigo 92, que é o artigo que consta no nosso edital para escrevente. No entanto, o Supremo Tribunal Federal já disse que a Justiça de Paz, ela pertence ao Poder Judiciário também.
A Justiça de Paz, ela pertence ao Poder Judiciário. Inclusive, a VUNESP, ela já teve que anular a questão de prova porque ela colocou a Justiça de Paz como não pertencente como não sendo, né, melhor dizendo, como não sendo órgão do Poder Judiciário. Está errado, porque decisão do Supremo já determinou que a Justiça de Paz pertence ao Poder Judiciário. Então, se cair na prova, não vai discutir com a prova. São órgãos do Poder Judiciário. Assinala a Justiça de Paz como órgão do Poder Judiciário porque é decisão do Supremo. Mas eu acredito que a banca não vai entrar nessa bola dividida, não vai entrar nesse terreno arenoso, porque senão ela pode ter até uma questão anulada novamente. A VUNESP já teve, talvez ela já esteja vacinada, não vai querer ter questão anulada novamente. Para a tela. E que mais? Já vi prova também que a VUNESP cobrou como órgãos do Poder Judiciário o Superior Tribunal Federal. Alguns jornalistas fazem confusão com essa terminologia, mas nós vimos que não é Superior Tribunal Federal, nós vimos que é Supremo Tribunal Federal. Tomar cuidado com isso, tá? Vamos voltar lá então para você ver rapidamente. Olha, o que a Constituição diz é que é o Supremo Tribunal Federal. O superior é o Superior Tribunal de Justiça. Tomar cuidado com essas terminologias, porque a VUNESP, como eu disse, ela já cobrou como sendo o Superior Tribunal de Justiça e levou muito candidato a erro. E você já está vacinado, você não cai mais. Não é Superior Tribunal, é Supremo Tribunal Federal. Beleza? O próximo slide vai dizer para a gente, eu já constei aqui, mas eu quero só que você grave, vou colocar em vermelho devido até à importância, tá? A VUNESP adora perguntar sobre tribunais e juízes militares. Então você já está vacinado, já sabe que os tribunais e juízes militares, eles são órgãos do Poder Judiciário, sim, beleza? Olho vivo aí, porque vai cair agora dia 30, ela vai perguntar se o Tribunal Militar é órgão do Poder Judiciário. Você pega a questão, põe no bolso e sai e desce lá. Quem é da Baixada Santista vai descer lá para a Baixada Santista aprovado para escrevente. Quem é do interior, volta para o interior aprovado. Quem é da capital já fica por ali mesmo aprovado para escrevente também. Beleza? Para a tela. O que mais, pessoal? A prova da VUNESP adora cobrar também, e agora você não cai mais, dizendo que Tribunal de Contas é órgão do Poder Judiciário. Não é órgão, embora tenha esse nome tribunal, acaba nos levando esse nome tribunal a erro, mas não é órgão do Poder Judiciário. Nós vimos lá no artigo 92 que ele traz uma relação dos órgãos do Poder Judiciário, só lembrando que o juiz de paz ele não está no artigo 92, mas o próprio Supremo Tribunal Federal, que é quem dá a última palavra em direito constitucional, disse que a Justiça de Paz pertence ao Poder Judiciário. Então, beleza. Voltando. Tribunal de Contas, nós já vimos, não é órgão do Poder Judiciário. Esse slide aqui, no final dele, vou contar ali até 1, 2, 3, você dá um print, porque esse slide ele vai estar na sua prova. Você vai acabar com essa questão só com esse slide, beleza? Combinado? Para a tela. E a Justiça Desportiva? Olha, leva o nome Justiça, mas também não é órgão do Poder Judiciário, não está no artigo 92. O Ministério da Justiça na esfera federal e a Secretaria de Justiça na esfera estadual também não são órgãos do Poder Judiciário. Tomar cuidado com isso, porque leva o nome Justiça, leva a gente a erro. Esse aqui também a VUNESP adora perguntar, olha, o Tribunal de Arbitragem é órgão do Poder Judiciário? Não, ele não tem previsão lá no artigo 92, não é órgão. O Ministério Público é órgão do Poder Judiciário? Também não, e a VUNESP já perguntou, tá? Esse slide, todas essas informações já foram cobradas em provas anteriores da VUNESP. Eu estou te vacinando para você não cair mais em pegadinha. Para a tela. O Conselho Nacional do Ministério Público é órgão do Poder Judiciário? Não. O que é órgão do Poder Judiciário, e você viu comigo, é o Conselho Nacional de Justiça. Não é o Conselho Nacional do Ministério Público. Tudo bem? Avançando então.
O parágrafo 2º e o parágrafo 1º e o parágrafo 2º do artigo 92 traz assim para a gente que, olha, o Supremo Tribunal Federal, o STF, o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ e os tribunais superiores. Quem são os tribunais superiores? O STJ, o Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal Superior do Trabalho, o Tribunal Superior Eleitoral e o Superior Tribunal Militar. Esses são os tribunais superiores. Todos eles, Supremo Tribunal Federal, CNJ e os tribunais superiores, eles têm sede na capital federal. Tomar cuidado, já vi prova falando capital estadual. Olha a maldade do examinador, olha a maldade da banca examinadora. Não é capital estadual, é na capital federal. Tomar cuidado com isso, beleza? Já o inciso, o parágrafo 2º fala, olha, o Supremo Tribunal Federal, o STF, os tribunais superiores, todos esses aqui que eu já falei, têm jurisdição em território nacional. Outra coisa também, já vi, em território regional, a Constituição não diz isso. A Constituição diz território nacional. Beleza, galera? Prestando atenção. Mas eu quero uma outra atenção. Eu vou marcar agora em vermelho, porque se a prova trouxer, você está com a vacina super poderosa para não cair em pegadinha de prova. Qual é essa vacina super poderosa, então? Vejam bem, é o Supremo Tribunal Federal e os tribunais superiores que têm jurisdição. A Constituição não disse agora o CNJ. Ela menciona o CNJ no parágrafo 1º, que ele tem sede na capital federal, mas ela não menciona que o CNJ tem jurisdição. Ou seja, o CNJ, ele não tem jurisdição. Muito cuidado aqui. Anota isso aí, grifa no teu material. O CNJ, ele tem também sede na capital federal, como o Supremo Tribunal Federal e todos os demais tribunais superiores. O Supremo Tribunal Federal e os tribunais superiores, eles têm jurisdição em todo o território nacional. Show de bola. O CNJ não tem jurisdição. A prova vai querer colocar o CNJ dizendo que ele também tem jurisdição. Ele não tem. Olha a vacina, você já está vacinado, não cai mais nisso. Vem cá para a tela, vem comigo. Então, olha só, galera. A gente parte agora para resolver as questões que foram cobradas anteriores que eu prometi que ia trazer. Então, ó, assinale a alternativa que contempla somente órgãos integrantes do Poder Judiciário. O Supremo Tribunal Federal, show de bola. O Conselho Nacional de Justiça, show de bola. Os tribunais e juízes militares, show de bola também. Então, essa é a nossa alternativa correta. Vamos achar o erro das demais alternativas? Superior Tribunal de Justiça, perfeito. Defensoria Pública, aqui estava o erro. Então, a alternativa B estava errada. Alternativa C, juízes, tribunais e juízes dos estados, do Distrito Federal e dos territórios, beleza. Ministério Público, não. Ministério Público e Conselho Nacional da Justiça também é órgão do Poder Judiciário. O erro estava aqui, né? No Ministério Público. C, errada. A D, Procuradoria Geral do Estado, era o erro da alternativa D. O que mais? Aí, tribunais e juízes do trabalho? Perfeito. Tribunais e juízes militares? Perfeito. Conselho Nacional do Ministério Público? Não, é Conselho Nacional de Justiça. Era o erro da alternativa E. Então, você assinala a alternativa A e já fica devendo um bombom aqui para o professor. Próxima questão que foi cobrada também pela VUNESP. Olha só, e o cargo que você vai fazer dia 30 aí, galera. Assinale a alternativa que apresenta corretamente órgãos, ou órgão, né, do Poder Judiciário. O Conselho Nacional do Ministério Público? Não, já vimos que não é órgão do Poder Judiciário. Tribunal de Arbitragem? Também não. Olha aqui novamente, tribunais e juízes militares? Show de bola, é a nossa alternativa correta. Juízes de paz? Olha, não está no artigo 92, mas tem decisão do Supremo dizendo que é órgão do Poder Judiciário. Então, essa questão, a VUNESP, ela acabou tendo que anular. Por quê? Porque ela considerou
considerou a alternativa D como incorreta, só que tem decisão do Supremo dizendo que é órgão. Tá? E tribunais de contas dos estados. Não, tribunais de contas dos estados não é órgão do Poder Judiciário. Como tinha duas alternativas corretas, ela considerou como incorreta, ela acabou anulando essa questão. Tá? Mais uma questão que eu trouxe aqui para a gente conversar. São órgãos do Poder Judiciário pela Constituição Federal. Os tribunais de contas, já vimos que não. Olha novamente, galera, tribunais militares, show de bola, é a alternativa correta. A C, tribunais de justiça desportiva, vimos que não, não é órgão. Tribunais de exceção, não, piorou, ela até veda, né? Então, era a alternativa B, tribunais militares. E aqui a gente encerra com uma frase do Anthony Robbins, né? Ele fala, olha, o encontro da preparação com a oportunidade gera o rebento que chamamos sorte. Tá? Espero que vocês tenham gostado da aula. A ideia é fazer uma reta final aqui para escrevente, de forma gratuita, para contribuir na sua preparação. Vamos juntos, conte conosco, pessoal. Forte abraço. Fiquem com Deus.